estão me chamando e eu cheguei. Agora, vamos começar. Pode gravar aí que já vai de ideia. Foi olhar meia lua por cima do corpo, a calça engomada não toca no chão. Bate, bate, batuque, oi capoeira, bate, batuque, oi lá na aldeia, bate, batuque, oi do Xerente, bate, batuque, o candomblé, bate, que bate, bate, batuque, oi como bate, 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 que bate, bate, batuque, o maculelê. Eu nasci no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, na favela do Santa Marta. Uma família de 6 filhos. Eu sou o mais novo. Pai carioca e mãe mineira. Meus avós, por parte de mãe, mineira, de Carangola. Meu avô paterno, da Bahia. E a minha avó era uma excelente cozinheira e o meu avô vendia os quitutes que a minha avó fazia. Uma família de deputado levou minha avó para o Rio, com meu avô, e é onde meu pai nasceu. Morando no bairro de Botafogo, lá embaixo, e meu pai quis sair dali do pé do morro e ir para um outro lugar. Minha mãe não quis muito. Então meu pai subiu um pouco mais acima do morro, fez um barraco, foi aonde eu nasci. Eu fui o único da minha família que nasceu dentro desse barraco do Morro de Santa Marta, onde o Michael Jackson, por um acaso, fez um clipe e deixou lá a estátua dele. Eu fui o último da família assim, a nascer, e no começo do meu ensino primário, eu voltava para casa cedo, né? Mas depois houve um rompimento familiar, meus pais se separaram, e aí foi uma pequena tragédia, de uma certa forma, porque aí minha mãe levou a minha irmã, dos mais novos, ela é a mais nova, eu sou o mais novo dos homens. De cima para baixo é Fernando, Milton e Sérgio, que sou eu. E a minha irmã é Sônia. E aí nós, homens, ficamos com um pai. E aí cada um começou a se virar. Eu ia para a escola, e já não voltava mais na hora. Meu pai trabalhava e eu já não voltava mais na hora, assim, que tinha que voltar para casa, ficava mais pela rua. Fiz uma rede de amigos na Rua General Glicério, fiz muitas amizades ali, né, porque eu jogava bem futebol, pequeno ainda, eu estou falando de coisa de 7 anos, 6, 7 anos de idade. Eu jogava bem, tinha um cara que quando eu chegava da escola, eu ia lá, chamar ele, o Felipe, um garoto chamado Felipe. Eu ia na casa dele, ele vinha com a bola, a gente ficava jogando num campo onde hoje é uma escola na Rua General Glicério chamada Albert Schweitzer. Aí o Totti, um grande amigo que virou meu amigo como se fosse meu pai. Ele via, gostava muito de mim, que me colocou o apelido de Garrincha, deixava sempre no jornaleiro da esquina, falava: seu pai deixou aqui um casaco para você, seu pai deixou aqui um negócio para você. Meu pai era o Totti, que ele chamava. Ficou meu amigo. Aí ele passou, me viu jogando. Aí ele falou para a dona Nega, falou assim: vai lá embaixo, chama o Garrincha. Ele era muito meu amigo, era um cara assim, gostou de mim de graça. Aí quando eu cheguei lá, ela falou: olha aí, tá todo sujo. Olha, aí o Totti falou: ó, poxa, vamos dar um banho nele. Aí deram um banho em mim e tal, aí me deram uma comida, um negócio lá, eu fiquei lá. Você sabe como é que é, né? Criança, quando é bem tratada, ele gosta. Fiquei lá um pouquinho, aí a mãe do Beto e a irmã, e veio, chegou assim e falou assim: poxa, ô Totti, ele podia ficar aqui com a gente. Garrincha, você quer ficar aqui com a gente, morando aqui? Aí eu falei: ah, eu quero. Aí meu pai soube que eu estava lá, estava bem tratado, mas a minha mãe descobriu, andou atrás de mim, foi lá na casa, não me viu. Mãe é mãe, né? Aí ela foi lá, bateu lá na porta. Aí a mãe do Beto e a irmã chegou, falou: ah, ele está aqui, está bem tratado, está isso, está aquilo, não sei o que, a senhora pode entrar e tal. Eu conversei com a minha mãe. Aí eles fizeram a pergunta-chave, né? Você quer ficar aqui ou quer ir com a sua mãe? Aí eu falei: ah, eu quero ir com a minha mãe. Aí eu fui com a minha mãe, eu passei um perrengue danado com a minha mãe, fiquei bastante tempo fora de lá. Pô, meu pai soube, foi lá me buscar de volta com a minha mãe para eu ficar ali, porque eu estava perdendo escola, perdendo essas coisas. Aí eu voltei 1 ano e pouco, no máximo 2 anos depois. Eu já tinha 8 para 9 anos.
de idade, eu me lembro disso muito bem. E aí eu voltei, a galera toda, pô, você sumiu, não sei o que, tem um cara aí, você conhece o Mancha? O Mancha era o Sorriso, o apelido dele. Você conhece o Mancha? O Sorriso, alguém chamava de Sorriso, outro chamava de Mancha. Pô, você conhece? Não sei o que. Eu falei, não conheço não. Aí teve um dia que eu encontrei o Sorriso. Aí nós encontramos. E aí a gente começou a trocar figurinha, andar junto e tal. Brigamos bastante, tivemos muita briga. A gente brigou bastante e tal. Em um dado momento a gente ficou amigo. A gente só fazia as coisas junto. Era eu e ele. Porque ele também andava na rua. Ficava na rua. Aí a gente dormia. Aí, pô, eu tinha um companheiro, companheiro de várias. A gente jogava bola o tempo inteiro, ficava na rua. Assim, tipo, adotado por algumas pessoas. Garrincha também era um cara da rua que a gente andava junto. Eu conheci o Garrincha na rua também, mas o Garrincha estudava, né? Eu não. E aí, nessa andança, a gente ia para tudo quanto era lugar, eu e Garrincha, estava na praia. Naquela época eu andava na rua, tinha uns 8 anos e meio de idade, já estava na rua já, vadiando pela rua. E aí eu tive uma confusão numa pracinha lá em Laranjeiras, que eu morava ali do Morro de Santa Marta, e era fácil de chegar, o acesso até Laranjeira era fácil. Então eu rodava por ali, nas ruas. E aí eu arrumei uma confusão, rapaz, com um garoto, eu acho que ele arrumou comigo, nós arrumamos a confusão. E aí, no meio das contas, e eu fiz um movimento lá, eu nem conhecia capoeira, não sabia o que era capoeira, eu dei um AU em cima do garoto assim, e o garoto ficou espantado, meio chorando assim. E nesse momento, Rafa estava chegando do colégio dele, né? Rafa estava chegando do colégio, aí viu aquilo ali falou, cara, que separa essa briga aí e tal, aí separou lá e tal. E a gente começou, o garoto saiu meio chorando, e eu fiquei, ele viu a cena do AU. Aí ele falou, você tá brigando, papai, coisa e tal, e foi conversando comigo. Ia atravessando a rua, era o prédio dele, uma pequena rua onde passava o bondinho. E aí a gente foi andando para o prédio dele assim, atravessando a rua, ele falando comigo, você faz capoeira? Eu falei, Aí ele falou, não, não sei o quê, conversando, você é daqui, da onde você é, bababá, aquela coisa. Fomos chegando até o portão do prédio dele. Aí ele parou assim, ele abriu o portão, parou, olhou para mim e falou assim, você já comeu hoje, pô? Eu falei, não, sei o quê. Ele falou, você está afim de comer o negócio, pô? E ele queria conversar também, né? Saber. Eu falei assim, ele falou, então vamos lá em casa, eu moro aqui no prédio aqui. Aí eu fui entrando no prédio dele, ele perguntou para o porteiro, seu João, não sei se ele ainda é vivo, perguntou, você conhece esse menino aí? Aí o porteiro falou, conheço sim, ele fica andando aí pela rua, aí, ó, ajudando as madames aí, carregar a bolsa de compra. Chegamos lá, a mãe dele falou, quem é esse garoto? Aí ele botou logo um copo de leite, bolo, e a gente ficou conversando. O tempo foi passando, cara, e a gente na área da casa dele, e foi escurecendo, cara. Aí teve uma hora que ele se tocou, eu falei, caramba, como é que você vai? Você mora não sei aonde, Eu falei, não tem. Ele falou, Aí falou lá com os irmãos dele, lá, com a mãe dele, falou, deixa ele dormir aí hoje. Daí eu fiquei lá, nunca mais saí de lá, cara. Foi assim. E aí ele falou, no outro dia, ele falou, poxa, você quer, vamos treinar capoeira? Eu falei, claro, eu estava ali para qualquer parada, né? O que pintasse. E foi uma coisa incrível. Porque eu lembro que uma vez minha mãe falou assim para mim, um cavalo selado só para na tua porta uma vez. Monta nele e vai embora. Foi isso que eu fiz, cara. Aí eu cheguei lá, já botou para treinar, fazendo os negócios, eu não sabia, mas eu era gaiato, né? Era entrão, fazer moleque da rua, sarapa. Tudo que era legal, ele falava, se tu treinar legal aí, depois a gente vai almoçar. Aí é que eu treinava. Não tinha paradeiro, não tinha onde comer, cara.
uma coisa assim, caída do céu, caiu do céu, né? Aí ali eu engrenei e fiquei, cara. Foi aí que começou a minha vida lá na capoeira. Eu comecei, o treino era no terraço do prédio dele. Aí um dia na praia, a gente foi, eu apresentei Garrincha lá pro Raf, que a gente estava fazendo uma besteira na praia, a gente, mulher, daquele dia também o Garrincha foi para casa dele, eu falei, pô, Garrincha, vamos lá na capoeira, porque eu estava meio sumido da rapaziada lá da rua, porque eu estava na capoeira. Eu falei, pô, Garrincha, vamos lá na capoeira e tal. Aí o Garrincha falou, vamos embora, tal. E o Garrincha já chegou, também engrenou. E até a gente ficou nós dois lá na casa do Raf. Ficamos lá um bom tempo, até ele conhecer minha mãe. Aí assim foi a história. A gente dormia nos carros ali da rua, mesmo de manhã a gente já lavava por ali a cara e saía para outra jornada. Essa foi a nossa vida na rua. Mas uma coisa muito importante falar dentro desse relato todo é que nós tivemos essa convivência, muitos amigos de posses, né? Galera que tinha dinheiro, classe média alta, estou falando dos anos 60, ditadura e do outro lado a Guerra do Vietnã, lá em 68. Mas a gente fora dessa interação que estava acontecendo com o mundo exterior, né? A gente estava pensando no nosso futebol que a gente queria jogar, na praia que a gente gostava de ir, que era no Arpoador. E aí a gente foi fazendo uma rede de amigos, né? Eu e Sorriso, e brigava, a gente sempre brigava, a gente brigava pra caramba, a gente brigava muito, porque a gente ganhava as coisas, isso aqui é do Garrincha, aí na hora eu não sabia se era do Garrincha, do Sorriso, aí, não, o cara deixou pra mim, eu deixei pra mim, aí pronto, aí às vezes a gente brigava. Mas depois chegou um tempo que a gente não brigava mais. E o Sorriso já estava andando na rua e ele tinha uns problemas lá com a mãe dele, mas a mãe dele tinha uns problemas lá que davam umas pegadas nele e ele ia para a rua, né? Aí um dia ele estava brigando na rua, essa parte ele vai contar, que o Rafa chamou ele para o movimento da capoeira. O meu negócio era futebol até então, jogava bola. Gostava de bola, estava interessado por negócio de futebol, todo mundo naquela época queria ser o Garrincha, o Pelé, os craques de futebol que o Brasil tinha na época, né? Que eu era fã e conhecia todos. E jogava bem, eu era craque de bola, jogava bola. Mas não dá para todo mundo, né? Todo mundo achava da minha idade e da minha origem, né? Que ia chegar lá, ia ser jogador de futebol, ia ganhar dinheiro igual o Pelé, igual isso. Enfim, mas nem era o dinheiro, é a fama. A gente estava ligado, era nisso. Bom, aí a vida foi levando a gente. O Sorriso já tinha uma ligação com a capoeira. E aí um dia, a gente aprontando na rua, pegamos uma bicicleta e fomos para a praia junto. Lá era uma praia famosa, chamada Castelinho, do lado do Arpoador ali, do lado entre o Pier, naquela época famosa, Montenegro, a rua Montenegro, tinha ali o Pier e tinha um Arpoador lá no canto. No meio tinha um Castelinho. Aí a gente chegou lá e começamos a aprontar na praia. Aí o Sorriso, a gente andando lá, a gente descobriu que o Rafa estava lá. Aí o Sorriso falou assim, pô, olha lá, Garrincha, eu vou te apresentar o Rafa. O Rafa tá ali o Rafa da capoeira, não sei o quê. Como a gente era amigo, eu fui lá e sentei lá. O que vocês estão fazendo? A gente está aprontando assim, assado. O Rafa, olha, não fica fazendo esse tipo de negócio, essas paradas assim. A gente tava zoando as meninas, né? Falei assim, não fica zoando as meninas não, porque se fosse minha irmã, eu não ia gostar que vocês ficassem zoando e tal. Então, não faz isso não e tal, dando um conselho pra gente. Eu falei, poxa, já ouvi assim mais ou menos. Falei, poxa, legal. E aí, ficamos ali naquela roda, e naquela roda que o Rafa estava com vários amigos, eu vi atrás do Rafa o Jô Soares. E depois eu vi o Jô Soares sair numa moto grandona e a mulher dele magrinha. Aí eu falei, pô, o Jô Soares, caramba, todo mundo via ele na televisão e tal, era um cara muito famoso já naquela época. Bom, aí a gente ficou um pouquinho ali com o Rafa naquela rodinha, e depois, quando saímos, o Rafa gritou, Sorriso, leva o Garrincha lá. Aí eu era lá na capoeira. Aí o Sorriso me chamava sempre. Aí uma vez eu fui e estou até hoje. Isso aí tem 60 e poucos anos, porque eu tinha uns 9 para 10 anos, que eu já treinava um pouquinho, tocava alguns instrumentos, o pandeiro e a atabaque, que a gente era metido mesmo, eu e o Sorriso, a gente pegava o pandeiro, tocava, cantava, pegava o pandeiro, cantava, ficava lá naquela brincadeira com aquela rapaziada. Bom, enfim, aí a gente foi aprendendo, né?
vai aprendendo, e nisso as pessoas chegando, e o Rafa falando as coisas pra gente, falando, olha, vai por aqui, vai por ali, estudar é muito bom. Criaram um tribunal lá pro Sorriso, que eu falava, ó, eu caguetei o Sorriso, falei, Sorriso não vai na escola, só eu que vou, não sei o que, naquela época, né? Aí o cara falava, pô, não vai não, vamos começar a monitorar ele para ele ir na escola e tal, não sei o que. Aí o Sorriso começou a ir na escola, mas faltava, não sei o que, e eu gostava muito de ir na escola também, porque na escola eu comia, tinha a comida da escola, né? Coisa da escola. Então eu comia na escola, mas eu sempre andava com a minha pasta e minha bola de futebol. Então o futebol estava em primeiro. A coisa foi evoluindo, foi andando, foi andando. Quando eu cheguei assim com uns 12 anos, 13 anos, já no grupo mesmo ali, treinando com aquelas figuras e tal. Aí eu já estou falando de 68, né? Que eu estava lá, já pegava o pandeiro, tocava com mais firmeza, o Rafa dava pra gente, a gente cantava, o atabaque. Dava umas tarefas pra gente, a gente executava, eu já me senti mais dentro, a gente já se sentiu mais dentro assim do movimento mesmo. Então a capoeira começou já a me chamar, já me botar no outro cenário. A Hebe Camargo em São Paulo em 68, eu estava lá, fui chamado, foi a primeira vez que eu andei de avião. Então a capoeira começou a me dar já muita coisa que eu não tinha, né? Aí eu comecei a ficar mais na capoeira e deixar o futebol. Mas nem tudo foram flores, né? Tivemos muita dificuldade. A gente na rua, a gente sabe como é que é rua, né? A rua, você anda na rua, né? Porque eu tinha pai, eu tinha mãe, mas eu vivia na rua, né? Então, vem um te dá um beijo, vem outro te dá um abraço, vem outro te dá um chute, vem outro e você vai lidando com aquilo, né? Mas com tudo isso, teve uma coisa muito legal entre eu e o Sorriso, né? Porque a gente dormia na casa dos amigos, mas nunca a gente mexeu em nada de ninguém. A gente nunca roubou nada de ninguém, assim, pegar, levar sem pedir. Nunca teve isso. A gente podia sim pegar na casa do Rafa, que a gente vivia muito lá, uma laranja, uma banana, uma fruta, sem pedir. Mas até aí a gente foi educado também a pedir, pô, dá para você dar uma laranja, dá para você dar um negócio. E aí a coisa foi legal, a gente foi recebendo uma educação assim indireta, sabe? Que isso ajudou muita gente no convívio. Os nossos amigos que tinham mais posse que a gente deixavam as coisas, a gente nunca mexeu no bolso de ninguém, nunca roubou nada de ninguém. Isso tem uma coisa que deixa você assim, com as pessoas com mais confiança em você, em levar você para sua casa e você dormir. Então a gente chegou ao ponto de escolher o lugar que a gente queria dormir, queria ficar em casa. Dorme lá em casa, Garrincha, vamos lá em casa almoçar. Era toda hora, chamavam assim, Garrincha, vai lá em casa almoçar. Quando não, se a gente pedisse, então era, pô, fala, não, vai lá em casa, pega lá a comida, chega lá, fala que foi eu que mandei e tal. Que as dificuldades naquela época, a gente não tinha dinheiro, né, para nada, para fazer nada. Nossos pais não chegavam assim, davam mesada, como eu vi na classe média, os pais da área, eu fui aprender isso lá no convívio com meus amigos, que os pais davam mesada para os filhos gastarem o que eles queriam. Meu pai nunca chegou a fazer isso, não tinha isso, a gente não tinha nada disso. Nem eu não sorrindo, então nossa vida era dura. Sem dinheiro, sem nada. E a capoeira, quando começou a puxar a gente para esses eventos, para esses negócios, aqui e ali a gente ganhava um troquinho. E esse troquinho serviu muita gente. Isso aí foi a grande dificuldade que nós tivemos. E não foi um período pequeno, não. Foi um período grande. Aí a gente já passava assim na rua, assim, neguinho, chamava, neguinho, vem cá. Sorriso, Garrincha, faz um negócio aí, dá um AU aí, dá um S dobrado aí. Eram os movimentos da época de capoeira que todo mundo gostava. Dá um S dobrado, dá um AU aí. Faz um negócio assim, um negócio assado. Aí a gente fazia, o cara dava uma grana, um negócio assim, uma graninha pra gente ali tomar um refrigerante. Naquela época era mirinda, era Fanta, era aquelas coisas que a gente gostava. E o Grupo Senzala começou no terraço da casa do Rafael, e aí a gente tinha como a casa do Rafael um ponto de apoio muito forte, sabe? Que ficou sendo pra gente. A gente ia lá, tudo que a gente queria ia lá com o Rafa. Era com o Rafa que o Rafa virou tipo um segundo pai da gente, né? Que a gente tava sempre zoando, as empregadas da casa que servia lá, a Dona Antônia, Dona Edith, outras pessoas, que ajudou a educar a gente de uma forma ou de outra, né? Então, é nesse cenário que a gente cresceu e a gente se desenvolveu, e o Grupo Senzala também veio vindo, né? Eu falei dessas apresentações que a gente fez no Rio, em São Paulo. Aí depois a Dalascar, uma coreógrafa famosíssima no Rio de Janeiro, chamou a gente para participar de uma coisa no Teatro Municipal, pagou uma grana pra gente, a primeira vez que a gente viu a grana forte na mão.
Ali aí eu deixei bola para lá e comecei a investir na capoeira. E meus amigos daquela época, comecei a dar aula para eles, né? No começo dos anos 70, assim, eu estou falando de 71, né? O Camisa chegou, o Olodumare estava passando, o Camisa Roxa estava sempre lá na casa do Rafael. Eu tive contato lá com as personalidades da capoeira que chegava, que treinava lá na casa do Rafael. Todo esse movimento eu estava junto. Chegava lá, não falava nada, porque eu era criança, via, participava, aprendia também, tentava entrar na roda lá com aqueles supermestres daquela época, né? Camisa e outro, Camisa Roxa que eu estou falando, né? E até então não conhecia o Camisa, só fui conhecer o Camisa quando o Olodumare passou no Rio, que ele veio. Aí também nós ficamos amigos, ele se juntou comigo com um sorriso, aí foi aquilo, né? Era treino de capoeira. E eu nunca larguei os meus estudos, porque a dona Altair, meu pai, minha família sempre falavam, meus irmãos estudavam. Aí falava assim, ó, você pode fazer o que você quiser, mas você não pode largar seus estudos. E isso ficou na minha cabeça, tá? Em 71, 72, quando houve um momento muito especial das rodas de capoeira, que a gente recebia todo mundo lá tudo sob a direção do Rafael Flores, né? Como líder do grupo lá, mas aí já estava o Peixinho, o Gato, todo mundo. E tinha as universidades que o Gato começou dando aula, depois deixou para o Gil. Eu aproveitei tudo que a capoeira me deu dentro desse cenário que eu acabei de relatar. E aí eu fui buscar o Sorriso. Aí me preparei para conversar com a Nazaré, a mulher dele, que eu vi tudo acontecer, né? O namoro dele, e aí ele teve filho cedo e teve que cuidar dos filhos dele. Da filha, né? Da filha. A Valéria, de uma garota que é igualzinho o Sorriso. Então, aí eu relatei para a Nazaré, falei, Nazaré, é o seguinte, olha só, eu estou dando aula na PUC, já estou ganhando dinheiro. O Sorriso foi uma pessoa, é meu amigo, que me apresentou a capoeira. Pô, será que não tinha um jeito de a gente fazer um esquema dele voltar a treinar capoeira e me ajudar lá na PUC, dar aula? Eu já estou ganhando uma grana, eu divido meu dinheiro com ele, eu faço aqui um negócio e boto ele para estudar. Falo para ele, ô Sorriso, capoeirista burro não dá não, cara, você tem que estudar e tal, e bancar ele, o que você acha disso? E aí vai sobrar um dinheirinho para ele investir aqui também e tal, não sei o quê. Enfim, eu acho que a Nazaré gostou da conversa. E aí eu consegui que o Sorriso fosse para a PUC comigo. E aí ele, como ele era conhecido de todo mundo, né? Ele tinha acesso a todos para treinar. Começamos a treinar junto na PUC e tal, mas rodava, todos os nossos amigos, a gente rodava, tudo que... Bom, e isso durou um tempão para essa... Quando o Sorriso voltou para o cenário, a capoeira já estava numa configuração assim, bem para frente, né? E ele teve que resgatar tudo isso, com treinamento, com conversa, com aprendizado, com coisa assim, quer dizer, foi uma busca. Ele deu uma ralada, tá? Aí depois eu entrei com um pedido, né, com os mestres, o Rafael e aquela galera, né, assim, que decidia as coisas no grupo. Falei assim, olha, tá na hora da gente fazer o resgate da corda vermelha do Sorriso, né, porque a gente faz apresentações, a gente usava a corda vermelha e virou um símbolo da gente. Do grupo iniciante, né, o grupo fundador, né, do grupo, aquele grupo que chegou primeiro, que o Sorriso também foi um deles. E aí o Rafa concordou, todo mundo concordou, foi um dia histórico, a gente fez, e um dia muito alegre para mim, porque eu consegui trazer o Sorriso de volta dentro de um cenário assim legal. E depois o Sorriso, um artista, um cara com um talento fora de série, aí se desenvolveu, se deslanchou dentro do grupo, conheceu todo mundo, e tal. E nesse cenário a gente foi caminhando, a configuração foi mudando, vários projetos, o Grupo Senzala fazendo, a gente junto, participamos desde o início, né, do começo, né, Berimbau de Ouro, estávamos lá, foi um momento difícil, Berimbau de Ouro foi 67, 68, 69, eu estava lá nos 3, né, Berimbau de Ouro, e inclusive no último eu cheguei atrasado, fui preso, mas ainda morava no Santa Marta. Aí teve uma blitz no Santa Marta, no Morro Santa Marta, e os caras me levaram naquela corda enrolada. A mãe do Sorriso estava na torneira, descendo o morro, fez assim para mim, eu falei, não sei. Ela mandou avisar lá na casa do Rafael que eu estava indo preso, né? E no dia da Feira da Providência que ia ter a capoeira. Aí o Gilberto, o irmão dele, foi lá na delegacia me soltar. Aí me soltou e eu
Fui, peguei minha roupa, fui correndo para a Feira da Providência. Quando eu passei na Providência, meus algozes, os caras que me prenderam, eu vi todos eles, alguns deles assim perto, né, os policiais lá da 14ª. E aí eu fui, e quando eu cheguei, Rafa estava falando, conversando a falar para entrar já pra a gente fazer a nossa apresentação. Aí quando a gente foi fazer o show, o apresentador, qual é o nome do grupo de vocês que a gente vai ter que apresentar vocês, tá. Aí Senzala, tal. Aí veio o nome. E aí, uma mulher chegou, aprendeu capoeira nos Estados Unidos, mas ela é francesa, e chegando na França foi fazer capoeira com o China, que já estava lá. Isso eu já estou falando já do começo dos anos 80, assim, né? E aí chegou lá e quis conhecer o Brasil. E chegou no Brasil, pode ser 84, por aí. E aí eu batizei ela no Rio de Janeiro, e ela foi aluna do China e do Samara, e o Samara mandou me procurar. Aí ela chegou, num dado momento, ela falou assim, resumindo um pouco da história, né? Falou assim para mim, Garrincha, o Samara me indicou você e tal, mas também ele falou que era uma condição assim, da gente fazer um movimento e te levar na Europa. Aí você quer ir? Eu falei, quero. Aí falou assim, então vamos pensar num show? Aí eu falei, poxa, Cati, show eu não quero não, cara. Ela falou, não quer não? Eu falei, não. Ela falou assim, o que você quer? Eu falei, eu penso em desenvolver um trabalho didático pedagógico na área de capoeira, cara. É pegar um capoeirista do zero e levar até mestre de capoeira. Ah, é? Como é que é isso? Eu falei, também não sei. E quem que você quer levar? Que você gostaria de levar? Eu falei, olha, eu quero levar o Sorriso e o Peixinho, nesse momento. E depois eu não sei o que vai ser, porque são umas pessoas, o Sorriso é um grande artista, um grande capoeirista. E o Peixinho é um cérebro de capoeira maravilhoso que a gente não pode deixar de coisa. Aí o Peixinho chamou o Tony. O Tony estava até um momento assim, que eu falei assim, que se eu fosse, que o Rafa falou comigo, ele estava namorando, estava com uma menina que ele era apaixonado e tal, eu não estava nem pensando no Tony, mas o Peixinho chamou o Tony, aí a gente se organizou durante uns 2 anos para fazer esse projeto, escrevemos o projeto, escrito, buscamos patrocinador, ninguém patrocinou, todo mundo gostou do projeto, até o Paulo Freire, que é uma grande referência de educação popular no Brasil, não conseguimos patrocinador. Era um projeto cultural, mas tinha que fazer várias coisas, né, cara? Então, quem que iria? Todo mundo queria ir, né? Tinha uma menina que veio, que falou que era legal, a Cati, que entrou no nosso grupo, assim, de coração, conheceu o Grupo Senzala, gostou, e veio também com as propostas dentro desse projeto para a gente trabalhar junto aqui na França. Entendeu? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, fazer, acreditar, escrever o projeto. A gente já estava com tudo preparado aí, cara. Não, vamos ou não vamos? Vamos. Aí, com a cara e a coragem. Pegamos, o nego vendeu moto, vendeu telefone, vendeu não sei o quê, vendeu bicicleta. E aí eu falei, vamos embora. Aí, nesse meio tempo, eu estava namorando lá com essa menina, com a Cati. A gente teve uma relação muito boa, muito legal. E aí ela conseguiu arrumar uma grana para minha passagem. E assim eu viajei sozinho, quase voltei. Naquela época, você tinha que ter $1.000 para entrar em qualquer país da Europa. E aí, cara, conseguimos chegar com a cara e a coragem, mas com a capoeira em cima e com o espetáculo mais ou menos montado. Recrutamos umas pessoas que já estavam aqui, que era o Samara, que era o China, criou movimentos para caramba para a gente fazer esse trabalho. Né? Foi ralação que os caras tiveram para receber a gente. Foi brincadeira não, cara. Mas foi super legal que a gente correspondeu também. Aqueles pequenos shows que a gente fazia para colher grana para fazer os grandes espetáculos, entendeu? E deu certo, cara. Entendeu? Ainda não tinha capoeira assim como a gente queria quando a gente chegou, né? Não tinha adolescente, não tinha criança, entendeu? O pessoal que fazia capoeira era mais o pessoal de Pitslam, sabe, né? O hippie, nego assim, mais voltado, eu lembro que até o Peixinho falou, não tem ninguém atleta nessa porra, não tem nenhum um jovem. A gente falava, puta merda.
E não tinha um trabalho, mas os caras não tinham ainda a experiência para fazer um trabalho pedagógico, um trabalho de dar aula, de explicar, entendeu? Um trabalho com a pedagogia mais forte, de ensino, entendeu? De educativo, de educação. Aí, cara, a gente chegou com esse pacote e com essa maneira de fazer o trabalho assim, de mostrar o trabalho assim, para o trabalho crescer. E resolvemos fazer um festival, entendeu? Um festival, não um encontro. Aí batalhamos lá para fazer o encontro e conseguimos fazer o encontro. O Paulo Siqueira trouxe a turma dele da Alemanha, outros tinham da França já. Deu gente pra caramba para aquela época, 60 pessoas. Era gente pra caramba. E aí, cara, o daí explodiu, né? A galera gostou, puta merda. E daí continuou o andamento. Quando todo mundo voltou, eu ainda fiquei um pouco. Depois nós continuamos a voltar, porque a proposta foi boa, né? O trabalho começou a crescer, crescer. O nego precisava de capoeirista, estava no jornal, precisa de capoeirista para dar aula de capoeira. E aí a capoeira pegou na França. Eu cheguei 2 anos lá depois, vi escrito no jornal, precisamos de mestre de capoeira. E aí eu também me enganjei nesse movimento da capoeira europeia e peguei uma carona e fui conhecendo todos os países. Eu conheço a Europa inteira através da arte da capoeira. Eu vinha para a Europa, passava 3 meses, 4 meses, e alguém ficava dando aula para mim. Vinha sempre eu e Peixinho, Garrincha vinha também, mas eu vinha mais com o Peixinho, a gente viajava mais. E aí, cara, a gente começou a viajar e abrir as frentes de trabalho, os locais para dar aula, né, que chamava, papapá. Via que a gente tinha um trabalho bom pedagogicamente, entendeu? Dirigido para a educação pedagógica, de dar aula de capoeira, de desenvolver técnicas de movimento, como é que se treina, aquelas coisas todas. E não tinha ninguém que dava aula assim em Paris, nem na Europa. Assim. Tinha algumas pessoas que faziam um trabalho, mas era um trabalho meio capenga. Dava aula lá e já... Eu queria mais era ganhar um din-din, entendeu? Nós que saímos do Brasil para fazer esse evento, né? Que se chamava, o nome do evento chamava Brasil em Preto e Branco. E o nome do espetáculo era Um Grito de Liberdade. A capa era até o Feijão fazendo um movimento. Até o Feijão vinha nessa coisa, mas ele não pôde vir, aquela grana, não tinha grana. Entendeu? Aí à frente veio Garrincha, Peixinho, eu, Tony. E aí eu lembro que um dia eu falei assim, poxa, estou a fim de sair daqui do Brasil um pouco para investir num trabalho lá fora. Falei com a Cati, conversei com a Cati. Vamos ver aí como é que a gente faz, e coisa e tal, você está afim. Aí, rapaz, foi até um acontecimento que aconteceu comigo. Eu estava num bar sentado, tomei um tiro nas costas de bala perdida. E fui parar no hospital, cara, acordei no hospital. E nessa época eu estava fazendo um trabalho com o Manu Chao, que me emprestou até o dinheiro da passagem. A Cati pediu para ele falou, não, o Sorriso te dou, claro. Eu andava muito com ele e tal, ele chegou a namorar com a Valéria um tempo, passava tempo lá na minha casa em Santa Teresa, que era em cima da Casa do Gato. Pô, quando a Cati me viu, ela ficou apavorada. Falou, pô, cara, eu acho que é hora de você sair daqui, cara. Foi num momento, eu não pensei 2 vezes, cara. E ali, cara, eu peguei o voo, parti. Nunca mais voltei, foi em 95 isso. E aí eu comecei a abrir os trabalhos aqui na Europa. Aí quando eu cheguei aqui na Europa foi duro, mas eu, como estava sozinho, né, aí tinha Inês que me apoiava. Para mim não era duro, porque quem viveu na rua lá no Brasil um tempão, pô, isso aqui era paraíso, mas era frio. Às vezes batia o banzo, né, da tristeza, mas eu tinha tanta coisa para fazer que eu não podia nem pensar nessas coisas tristes, nesses momentos. É difícil. Só quando estava muito frio assim, que você estava sozinho, falava, ih, caramba. Aí pensava nos amigos, no Brasil eu era músico também, toquei com várias pessoas no Brasil, né? E aí, cara, dava saudade disso. Mas aí eu fui proliferando aqui, fui trabalhando, fui vendo as coisas, fui ajeitando, criando movimento, e aí deu certo.
eu tenho aqui que fazer um agradecimento, um tributo à capoeira, né? Porque a capoeira me deu tudo isso. Conheço desde o Japão, a Europa Central, a Europa do Norte, a América do Sul, conheço quase todos os países aqui da América do Sul, o Brasil conheço inteiro. Isso tudo é um patrimônio que ninguém tira de mim, né? Eu estou num momento assim felicíssimo com a arte da capoeira, com o que eu construí ao longo desse... Eu tenho hoje 71 anos de idade, e eu olho para trás, eu não tenho nenhum inimigo no meio, no cenário da capoeira, só amigos, só me ajudam. Isso para mim é uma dádiva. Eu vou continuar nessa caminhada enquanto Deus me der saúde, né? Eu tô lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Me chamo Cati, eu sou uma velha amiga do mestre Garrincha e mestre Sorriso, que são mais de que irmãos para mim, porque eu cheguei no Brasil, sou francesa, morei no Brasil muitos anos e cheguei no Brasil em 84, final de 84. Na época eu tinha 24 anos, agora já tenho 65, então já fazem as contas, já uns 40 anos atrás. E na verdade eu tinha começado um pouco a jogar capoeira quando eu morava nos Estados Unidos com mestre acordeon e mestre caveirinha. Depois voltei para a França e aí eu tive contato com vários amigos brasileiros com quem tentamos começar a estabelecer a capoeira na França. Aí na época tinha o China, tinha o Samara, e começamos aí a mostrar o que era a capoeira para algumas salas e também para abrir aula de capoeira. E depois eu resolvi então sair e ir para o Brasil. Aí isso foi acho que em novembro de 84, se eu me lembro bem. E quem foi me buscar foi o mestre Garrincha, que era o mestre do Samara. Então, naturalmente, quando eu falei que eu ia para o Brasil, o Samara falou com o Garrincha e falou: bom, tem uma amiga que está chegando, uma gringa. Aí cheguei, lembro, aí comecei a treinar com mais Garrincha. Aí depois encontrei com um Sorriso, me senti mais à vontade, não sei, combinava mais. Aí eu continuei treinando com mestre Sorriso, mas independentemente dos treinos e da relação que eu tinha com os dois como aluna, eles assim foram duas pessoas muito, muito importantes para mim, não só na capoeira, mas na minha vida, porque foram eles que realmente me introduziram para o Brasil, que me acolheram, me fizeram entender realmente o que era o Brasil e a vida. Aí o Sorriso custava me dizer: você tem muita sorte, porque você vai conhecer um Brasil que nenhum gringo vai conhecer. E é verdade. Graças a eles, realmente eu tive a oportunidade de conhecer um Brasil que eu acho que na época poucos estrangeiros tinham possibilidade de conhecer. Éramos muitas, quer dizer, na época que eu lembro, não tinha nenhum estrangeiro que treinava no Rio. Era poucas mulheres também, aí tinha a Tisa, a Amélia, a Marcinha, enfim, éramos todas amigas nessa época e viajamos juntos, fizemos viagem para a Bahia. Eu tive a sorte de viajar com esses dois aí, mas também com o mestre Tony, mestre Peixinho. Aí fomos primeiro para Belo Horizonte, depois seguimos para a Bahia, onde encontramos o mestre Lua. Enfim, foi uma viagem para mim incrível. E, claro, realmente teve uma amizade assim muito forte e começamos a pensar em como levar esses mestres e mostrar capoeira na França. E foi em 87 que montamos o primeiro projeto, junto com Samara e com China e com a irmã do Samara, Tika. Aí montamos uma turnê meio louca, hein, com o Festival de Avignon e foram acho que quase 3 meses de show e de turnê entre França, Alemanha, Holanda
enfim, toda assim, cada um botava o que podia, o que sabia fazer para fazer a coisa acontecer. Foi uma coisa ambiciosa. Bom, depois teve um momento assim que eu morei numa casa lá em Santa Teresa, no Morro da Falete, que eu compartilhava essa casa com o Mestre Peixinho, eu morava lá também. Então, lógico, sempre tinha lá rodas de capoeira, pagode, porque o Mestre Gato morava do outro lado, em Santa Teresa também. Aí quase cada final de semana era roda, churrasco, enfim. Mas então isso foi uma época para mim da minha vida muito capital. Eu digo que foi na época eu não tinha ido para a universidade, fui para a universidade muito tarde. Eu fui para a faculdade com 52 anos. Mas até aí eu posso dizer que a minha faculdade realmente foi a capoeira, e esses grandes mestres e irmãos e amigos me guiaram realmente nesses passos aí. Eu acho que graças a eles não só conheci um Brasil que poucos estrangeiros têm a chance de conhecer, mas também deu para entender realmente a raiz do Brasil, do povo brasileiro, e da onde que vem essa chamada alegria do povo brasileiro. Eu entendi que realmente o Brasil, os brasileiros vivem cada dia como se fosse o último. Isso dá um sentido muito peculiar para a vida, dá uma abordagem muito especial. Isso tudo aprendi para eles, com eles, e na verdade até hoje, quando eu me encontro em situações difíceis, que eu não sei como resolver, como me sair de uma parada, de um problema profissional, familiar, enfim. Eu me imagino dentro de uma roda e eu fico pensando, bom, o que eu faria nesse momento? Aí eu tento recolocar a situação da vida como se fosse uma situação de jogo. Isso tudo foi com eles que eu aprendi. Enfim, o que eu posso dizer a mais? Eu espero que esses dois aí nos acompanhem muitos anos, que ficam realmente podendo assim guiar e ajudar os jovens que entram e se dedicam à capoeira. Mas antes de tudo, antes da capoeira, antes de qualquer coisa, são dois seres humanos assim muito profundo, muito carinhoso, que eu vi lutar também, porque no início tinha poucos mestres negros, né? A senzala era essencialmente muito branca. Então, tanto o Sorriso como o Garrincha tiveram que, dentro do grupo também, batalhar para fazer o lugar deles. Hein? Foi uma coisa assim um pouco complicada. Mas, enfim, sucederam, e sempre com muito amor, com muita poesia e muito carinho. Então é isso aí, galera. Pode honrar eles porque merece. Axé. Tchau. Salve, salve, sou Fábio Lima, Leão Pequeno, sou aluno do Mestre Garrincha desde 1988, comecei capoeira com a Tissa, fui aluno do Timbalada, Caroço, Burunga e vários outros professores maravilhosos que passaram pela minha vida. Eu era um garotinho, um adolescente no meio daquela galera jovem, arrasando, arrebentando, Grilo, Bruze, Sorriso, Samara, todo mundo passava por lá, era só aprendizado. Só posso dizer que o Mestre Garrincha é uma inspiração, né? Uma pessoa que pude conviver tanto tempo do meu lado, tão próximo, e me ensinou tanto. Só de estar ali, só de tocar, só de cantar, aquele axé, aquele astral todo, só tenho a agradecer. Obrigado, mestre. É uma celebração de 140 anos de capoeiragem, de vida, né, de irmandade, muito importante na minha vida, né? Com eles eu cresci muito, desenvolvi, abri os horizontes e conheci a história do mundo através da capoeira e através desses dois mestres. O mestre diretamente ligado a mim era o Mestre Garrincha,
mas como os dois são parceiros e irmãos, eu sempre estive junto com os dois. Devo muito a eles, com certeza, abrir as portas. E eu não pedi nem permissão, fui entrando. A gente foi fazer um espetáculo, eu e o Mestre Sorriso fazia uma dupla de capoeira no meio do show, numa daqueles balão de cintura, aquela que você dá de melô de frente, deita nas costas, o Sorriso nem esperou. Ele já achou que eu já estava. Quando eu falei não, já era. Ele me arremessou e não tinha nem deitado. Chapei de costa no chão. Caraca, sorte que eu não me machuquei. Já levantei, quicando. Falei, estamos na cena, estamos na cena. Continua, para não. Entrei em tantos lugares com esses mestres, em cada lugar que eu jamais pensei que iria estar. Bom, então, devo tudo a eles, com certeza, em relação ao mundo da capoeira. Meus mestres, grande beijo no coração, abraço. Toda a rapaziada que está aí presente nesse evento espetacular. Aqui é Flavão, da Capoeira do Rio de Janeiro, aluno do mestre Garrincha desde 1988. Aprendi muito com o meu mestre Garrincha, capoeira e muito mais. E como a gente usar a capoeira além da roda. Em todas as esquinas, em qualquer lugar, na família, no trabalho, em qualquer lugar a capoeira está presente na minha vida. E eu devo muito ao mestre Garrincha. Ao mestre Sorriso, que me batizou no Paço Imperial, muito axé, com quem aprendi também que o maior golpe da capoeira é o sorriso. Muito axé, muito aprendizado. Essa dupla aí faz 140 anos, é uma honra estar aqui presente e dando aquele axé, dando esse depoimento para essa rapaziada do coração. Tamo junto sempre. Axé, mestre Garrincha, mestre Sorriso, mestre Capa, tamo junto. Eu cheguei no trabalho do Garrincha no início dos anos 80 e aí, nesse momento, eu já integrei o trabalho do Garrincha, me identifiquei, né? E também o trabalho do Sorriso. E com eles eu fiquei durante toda a minha história, o meu percurso dentro da capoeira. Foram duas pessoas muito importantes para mim. Garrincha sempre foi uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa desprendida de fórmulas mágicas e de tabus sociais. E isso era uma coisa que no início eu entrei em muito conflito com o meu mestre. E depois é que eu fui compreender, né, que a simplicidade é uma coisa que só facilita as coisas. Me ensinou uma coisa muito importante, uma frase que talvez ele nem tenha assim noção da importância que isso foi para a minha vida, né? Uma expressão que ele usava, para a gente nunca se nivelar por baixo, né? Ele às vezes, quando passava uma pessoa assim, uma mulher muito bonita, muito linda, ele olhava assim e falava, largo tudo, e dava aquela risada dele. Mestre Sorriso foi um cara sensacional, né? Eu posso dizer que é o meu mestre também, apesar de eu não ter sido graduado por ele, mas ele sempre teve uma responsabilidade muito grande em relação à minha graduação. E o Sorriso foi um cara que me ensinou que a gente não pode parar de treinar. Capoeira é uma coisa que a gente tem que estar treinando, né? Independente da fase que a gente está vivendo dentro da capoeira. Um iniciante, um aluno avançado, um graduado, um contramestre, um professor, um instrutor, não importa, você tem que treinar. Sorriso sempre gostou de treinar, Sorriso sempre foi uma máquina de treinar. E eu aprendi isso com ele, e isso me ajudou muito, porque ele é um monstro da capoeira, né? Para quem conhece, ele é um monstro da capoeira, mas completamente desapegado, desprendido de coisas, de coisas muito fenomenais da capoeira e tal. Ele não é um cara assim. E às vezes você chegava numa organização e a pessoa falava, ô, mestre Sorriso e tal. Aí organizava aquela melhor casa, com o melhor quarto, aquela melhor cama, entendeu?
toda bacana, toda cheirosa, não sei o quê. No final da noite, o sorriso acabava no tapete, no chão. E não estava nem aí. No outro dia, acordava com o humor de quem conhece o Mestre Sorriso. Então, são pessoas muito, muito legais. Eu achei muito legal a iniciativa do Mestre Capacete. E eu gostaria de homenagear esses dois caras e dizer que eles são muito importantes para mim, para minha vida, e que eu ainda quero aprender muita coisa com eles, né? Obrigado aí, mestres, e porra, tudo de bom, e que vocês tenham uma vida longa, ainda muito longa, nesse nosso universo. Axé, forte abraço. Quem está falando aqui é o Mestre Pé de Boi, Rio de Janeiro, e estou passando aqui para falar dessas duas personalidades de capoeira, importantes na minha trajetória também. Eu conheço essas duas figuras maravilhosas, Mestre Sorriso e Mestre Garrincha. E o Mestre Garrincha é o meu avô de capoeira, que depois do falecimento do Mestre João, ele que é o meu mestre hoje, ele que me orienta. Eu só tenho a agradecê-lo. Tem uma história muito curiosa, que em 95, eu fiz uma audição dentro do Grupo Senzala para um festival de cultura na Venezuela, que era Brasil em Caracas. E aí eu fiz a audição e foi super legal, né? E quem coordenou a história toda foi o Mestre Garrincha e o Mestre Sorriso. E foi a primeira viagem de capoeira bacana, né? Eu lembro que nesse mundo artístico de capoeira, onde o Mestre Sorriso e o Mestre Garrincha mandam muito bem, eu fiquei maravilhado com a viagem, com as apresentações, né? Para você ter ideia, em 95 não tinha capoeira na Venezuela, né? E era uma Venezuela muito diferente do que é hoje. No voo de volta, eu sentei do lado do Mestre Garrincha e perguntei para ele: Mestre Garrincha, poxa, muito obrigado pela oportunidade. E agora eu decidi que eu quero ser mestre de capoeira. Na época, 95, eu era corda verde. Eu cheguei e perguntei pro mestre: eu quero ser mestre de capoeira. O que eu faço? Ele falou: Pé de Boi, estuda. Estuda. E eu tô aqui até hoje. Agradeço muito, muito Mestre Sorriso e Mestre Garrincha. Quero que eles sejam felizes dentro da arte, dentro da família deles. Um beijo para vocês, um grande axé. E saiba que vocês são muito importantes na minha trajetória da capoeiragem, tá? Dentro e fora da capoeira. Um axé. Valeu, Capacete, Mestre Capacete. Grande ideia. Axé. Sou o Newton, aqui de Barcelona. Espero que estejam todos bem. Estou passando aqui também para deixar minha homenagem, tá? A esses dois gigantes da capoeira, Mestre Sorriso, Mestre Garrincha, né? Um dos fundadores da nossa escola. Chegaram pequeno aí na nossa escola. Também agradecer ao Mestre Capacete e os alunos por tomar a iniciativa de fazer essa festa para eles. Não é fácil, né? Às vezes poucos alunos. E mais nada, o amor que a gente tem por eles faz a gente tomar esse impulso, né, de fazer essas coisas. O Mestre Sorriso, se eu não me engano, eu conheci dentro do avião, em 2004 mais ou menos. Pô, foi muito bacana, eu era corda cinza nessa época, se eu não me engano, e conhecia já vários mestres da escola, né, mas ele não conhecia e sempre tive vontade de conhecer. E quando eu conheci o mestre, falei, caramba, sou um mestre que sempre está ensinando, sempre a parte da capoeira, né? Até mesmo no pessoal, pessoas que te dão bons conselhos, né? Parabéns a todos, Mestre Garrincha, Mestre Sorriso, ó, amo vocês, parabéns a todo mundo que está participando dessa festa, cada um aí que colocou aí, né, seu axé, sua participação. E vamos embora. Muito obrigado a todos. Axé, e seguramente a gente se vê num futuro mais próximo. Então, começar pelo começo, talvez, né? A gente se encontrou, então, com esse Sorriso, 96, 97. Quando ele chegou na França, na verdade, chegou no sul da França. E eu estava voltando do Brasil, numa viagem que eu fiz no Nordeste, onde eu vi a capoeira pela primeira vez, em Salvador, e depois comecei a praticar em Recife. Aí quando eu voltei em Lyon, minha cidade é Lyon, não tinha capoeira,
não tinha nada de capoeira ainda, estava chegando esse movimento, tinha em Paris, em outras cidades. E o destino é bem feito, porque encontrei o meu sorriso, mesmo sem morar no mesmo lugar. Eu estava querendo saber mais sobre essa capoeira, conhecer, entender, né, essa arte que tanto me questionava e me atraía. Lembra meu sorriso? A primeira vez que você veio em Lyon para dar um estágio, estava na minha casa. O César, que contribuiu muito também nesse momento, né, que fez a gente nos encontrar, na verdade. Ele não estava, a gente estava só nós dois, eu bem tímida, né? Engraçado. Com o mestre do lado, tocando, cantando. Meu sorriso, nesse momento, ofereceu de vir para Lyon de vez em quando, 2 em 2 meses, para ensinar para a gente. A gente era eu, César e alguns alunos que estavam querendo descobrir também. Então tinha 6, 7, 8. Tem até uma foto aí, a primeira foto que eu tenho com esse sorriso do primeiro estágio. Tem uma só. É muito legal lembrar desses momentos. E teve muita coisa, né, nesse caminho. Nunca imaginei que eu ia um dia ensinar e continuar assim, ainda menos me formar e viver de capoeira. Mas às vezes o destino é assim mesmo. E o movimento em Lyon cresceu muito, pouco a pouco, depois com a chegada do mestre Chão, que contribuiu bastante também, fez crescer. Quando ele chegou já tinha uma turma de uns 20 alunos, mais ou menos. E eu continuei meu caminho do lado também, sempre juntos, né, colaborando. E, pois é, a história é essa, continua até hoje, aprendendo um do outro, brigando às vezes, não? Faz parte. Discussões só podem acontecer com pessoas que a gente ama e respeite, né? Não é mesmo? É isso. E a gente vai continuando. E Mestre Garrincha conheci também nessa época, em 98, em Montpellier, né? Claro, ele sempre vinha todos os anos e me lembro ter feito uma tradução para um bate-papo que ele falava da capoeira e da evolução aqui na Europa. E me sentia honrada de estar no meio, de poder contribuir também nesse momento. Foi muito legal. E depois contribuiu também no meu caminho, Mestre Garrincha, com todo o lado da pedagogia com as crianças, né? Que é bem especialista, sabe muita coisa, tem muita experiência e para mim foi muito rico isso, né? Axé Mestre Garrincha, Mestre Sorriso, Rafael falando aqui, aluno do Garrincha, e prazer conhecer essas duas feras, duas lendas. Tive um contato maior com o Mestre Garrincha, né? Desde pequeno as aulas da PUC eram uma lenda, né? A gente ouvia falar do Mestre Garrincha e às vezes ia escondido assistir aquela aula que ainda não era para mim, né? Estava ali com uns 12, 13 anos, 14, ficava escondido atrás da grade. Depois tive a oportunidade de conhecer o Mestre Garrincha como professor, como mestre de capoeira, treinar com ele, uma honra treinar quer dizer, são pessoas que têm uma disponibilidade, uma humildade incrível, né? Entrar na roda com um iniciante, em 2006 que eu comecei, e depois acho que tive ainda a oportunidade de conhecer o Mestre Garrincha como um amigo, que eu considero ele hoje. E a gente vem trabalhando projetos, tentando ajudar algumas coisas. Ano passado foi possível a gente viabilizar a primeira ida dele para o continente africano, Moçambique. Quem sabe a próxima, o Mestre Sorriso se junta aí. Axé, tudo de bom, muita saúde e vida longa aos mestres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão vendo esse singelo vídeo aqui, tá? De homenagem a nada mais, nada menos que meu Mestre Garrincha. Eu comecei a capoeira com o Mestre Garrincha
lá pelos anos 94, 95, eu trabalhava como faxineiro na Universidade da PUC. O mestre estava dando aula numa quadra, ele dava aula numa quadra que era atrás de um lugarzinho bem bacana, nome chique. Era o Granjão de Montigny. Ah, moleque! E eu cheguei lá, que eu chegava mais cedo, né, para trabalhar, que eu trabalhava de noite. Então, o mestre estava lá, eu só escutava, né, lá por trás da mata, lá, escutava os tambores. Aí eu pegava, falei, pô, um dia desse eu vou lá, o medroso, escurinho medroso. Quer dizer, medroso também é um lugar de bacana, né, aquela coisa, todo mundo branco, bonito, rico. E eu, neguinho, beiçudo, cabelo duro, andando por ali. Eu falei, pô, vai que o pessoal me acha aí e vende meus órgãos. Ah, moleque. Então, aí eu tomei coragem um dia. Eu falei, pô, vou lá nessa parada aí. Aí eu escutei, pai, fui seguindo o tambor. E o mestre estava sentado assim, uma roda pegando fogo. Aí eu olhando assim, aquela coisa assim, tudo escabriado. Aí o mestre pergunta, e aí? Quem também? Faz capoeira também, quem lá? Pô, eu não sabia se eu fazia igual criança, que eu fazia assim. Então, naquele dia, não lembro de ter ficado não, mas aí depois eu voltei. Aí a história tem história. Então, eu só tenho a agradecer ao mestre Garrincha por ter me transformado, né, nesse homem, nessa pessoa, nesse mestre, nesse pai, nesse filho, nesse aluno, que eu me transformei graças a ele. E, claro, não só a ele, tem outros amigos, o mestre Sorriso, nossa, o mestre Bruce, mestre, o mestre Sorriso. Logo naquele momento que eu cheguei, o mestre Sorriso estava de vez em quando, acho que já não estava mais morando no Brasil, e de vez em quando era legal, ele chegava com aquela coisa, com aquela energia que ele tem até hoje. Bom, quando eu crescer eu quero ficar igual o mestre Sorriso também, daquele jeito. Então, vim aqui só para fazer essa singela homenagem, agradecer aos mestres pelo carinho e consideração, bom, e sobretudo, grande mestre Capacete, aquele abraço, axé, tamo junto. Você, meu amigo Garrincha, meu amigo Sorriso, rapaziada da melhor qualidade, ó, tamo aqui, cidade de Cachoeira, mandando abraço pra vocês, da melhor qualidade, uma longa vida pra vocês, e tamo junto, pô, tamo junto. Salve, salve, mestre Capacete, parabéns pela essa iniciativa de celebrar os 140 anos do Garrincha e do Sorriso. Eu acho que mais importante do que o que a gente pode falar sobre eles é a gente tá aqui para mostrar que curte a ideia, que tá junto e tal. Olha só, o Garrincha é meu mestre. Eu comecei com ele. Eu acho que nós formamos fizemos uma amizade muito boa. É uma personalidade. Todos dois, Sorriso e Garrincha. Mas o Garrincha, ele é muito responsável com a imagem dele, com o que ele fala sobre a capoeira. Ele é muito, muito profissional. Assim, quando vai dar uma aula, de pegar o momento dele e concentrar as energias todas para passar o recado dele. Meus parabéns pela essa iniciativa. Vamos celebrar aí muitos anos de capoeira, 140, mas esses dois são uma parceria, falando deles dois juntos, né? Uma parceria fora de série, cara. Alô para todos, aqui é a Ana, conhecida também como Panda. Venho aqui para mandar um carinho para você, mestre Sorriso, meu mestre, meu companheiro, meu amor. Quero falar para você, Sorri, que essas festas, esses momentos de homenagem que a gente organiza para você, são
momentos, resultados são frutos de tudo que você plantou, continua plantando no teu trabalho e na vida, a tua dedicação, teu investimento, a qualidade do teu a qualidade do teu trabalho profissional, a tua qualidade humanas. Então encontra essas nossas respostas que são de muito respeito e agradecimento. Então, sorry, eu te mando muitos beijos, estou muito feliz por você e valeu, força, alegria. Um grande abraço anche para o querido mestre Garrincha, que está aí com você. E valeu, axé.